Olá pessoal, bom dia. Me chamo Caio Henrique Trim e hoje irei apresentar o trabalho intitulado de Sazonalidade de Encalhes da fauna de tetrápodes marinhos na Baía de Paraty, Rio de Janeiro, Brasil. Esse trabalho foi orientado pelo professor Vinícius Albano. Bom, a costa sul do Oceano Atlântico abriga diversas espécies de tetrápodes, seja como habitat residente ou corredor migratório, com zonas neríticas de alimentação e sítios reprodutivos. A estrutura das comunidades de tetrápodes marinhos pode ser afetada e diferenciada através dos encalhes, principalmente associadas a atividades antrópicas como pesca, exploração de óleo e gás, poluição por metais pesados e por resíduos sólidos como os plásticos. E além disso, para a costa brasileira, existem diversos estudos que têm registrado encalhes de tetrápodes. Esses estudos avaliam a diversidade da fauna, padrões sazonais, distribuição espacial e espécies bioindicadoras, fornecendo dados relevantes para a elaboração de planos de manejo e conservação de diversas espécies ameaçadas. E, com base nisso, o objetivo desse estudo foi inventariar a diversidade da fauna de tetrápodes marinhos encalhados, que são as aves, as tartarugas e mamíferos, e analisar os efeitos da sazonalidade na riqueza e abundância de encalhes da fauna. Então, dentro da nossa metodologia, a nossa área de estudo foi dentro da Baía de Paraty, como mostra no mapa. E então foi realizado as análises dos encalhes dessa fauna ao longo de 23 praias e ilhas da Baía de Paraty, onde foram analisados dados referentes ao monitoramento de praia durante 43 meses, entre setembro de 2016 a março de 2020. E esses dados os dados utilizados foram dados de registro de encalhes disponibilizados por domínio público do projeto de monitoramento de praia da Bacia de Santos, no banco de dados do Simba. Então, como resultado, tivemos aqui que foram registrados um total de 588 encalhes entre setembro de 2016 a março de 2020, e o número de encalhe variou ao longo dos meses e dos anos avaliados, como podemos ver aqui nesse gráfico, né? Aqui temos os meses e os anos, e aqui a variação ao longo desse tempo. E também o registro de encalhe foi feito para 28 espécies de tetrápodes distribuídos em 24 gêneros e 15 famílias, de 9 em ordem e 13 diferentes classes. Aqui temos a tabela, né, de todas as espécies que ocorreu o registro de encalhe, onde majoritariamente foram aves com 64%, seguido de mamália 20% e répteis 16%. Além disso, foi observada uma correlação linear positiva forte entre as variáveis do número de encalhes e o tamanho das praias estudadas. Aqui temos o tamanho das praias em quilômetros e o número de encalhes, né, de registro de encalhes. E, além disso, de fato, uma maior similaridade nas assembleias foi observada entre primavera e verão, que teve cerca de 44% de semelhança, enquanto no inverno foi a estação que apresentou uma maior diferenciação. A maioria de espécies dos encalhes já foi obtido, né, através das espécies de aves que ocorreram no inverno, com um número de 48, que teve a porcentagem de 38%, e na primavera com um número de 44 encalhes, com a porcentagem de 34%. E também não foi observado nenhum tipo de interação significativa entre a estação e o estágio de desenvolvimento. E observamos a diferença no número de espécies de acordo com o estágio de desenvolvimento das espécies. E não houve também interação significativa entre as estações do ano e o estágio de desenvolvimento. Nesse gráfico, a gente mostra que o número de encalhes diferiu significativamente de acordo com o estágio de desenvolvimento, tanto para as espécies de aves como para as espécies de répteis. E para mamíferos não observamos diferença no número de encalhes ao longo das estações, e nem de acordo com o estado de desenvolvimento das espécies. E para concluindo nossos estudos, né, tendo em vista dos dados que mostramos, os dados de séries temporais de amostragem contribuem para ampliar o conhecimento da diversidade marinha da região costeira, para referência sobre os possíveis fatores de ameaça que estamos causando a esses ecossistemas e possivelmente a seus habitantes, e também para a elaboração das estratégias de conservação e manejo. Agradecemos aos monitores de campo da empresa CTA e da Ecoservation, que registraram diariamente os encalhes e os comportamentos associados ao registro de encalhes. Obrigado.